Primeiro o servo, né, que encontra ela lá, seguindo a orientação, né, do Senhor, da oração que ele fez, tendo a resposta do Senhor à oração que ele fez. É engraçado, o texto até diz, né? Antes que ele terminasse de falar, aí a Rebeca apareceu lá para tirar água. O que mais? Essa é uma recapitulação para ver se vocês estão lembrando. O olho grande lá, né, do ambicioso do Labão, o casamento, né, que a gente viu que tem todas as características ali de uma cerimônia de casamento, né? Inclusive ela dizendo o quê? Sim, eu quero ir. Mesmo sem a presença do noivo, né? Ou seja, para casar nem precisa do noivo, né? Sim, porque o nome dele é citado lá atrás, o Eliezer. Amém? Acho que basicamente foram essas coisas que a gente viu na semana passada. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte. Abram aí, não desmarque, tá? Mas volte lá para o capítulo 17. E aí eu vou pedir que alguém leia o versículo 4 e 5. Qual é a promessa que Deus está fazendo aí para Abraão? Que ele seria pai de muitas nações, certo? Agora pense comigo. Ele sendo pai só de Ismael, ele seria pai de que nação? Só de Ismael. Ele seria pai de qual nação? Os ismaelitas, né? Que são quem? Os árabes. Ele sendo pai só de Isaac, ele ia ser pai de qual nação? Israel. Só que Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações. Uma formiga aqui descendo no meu ouvido. Aí o que acontece? Abraão, além de Ismael, além de Isaac, ele tem outros filhos. Não mais com Agar, não mais com Sara. Agora com essa mulher aí, como é o nome dela? Quétura. Ou Queturá, né? Depende da. E aí, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só que coisa maluca. Quantos filhos ela teve com Abraão? Conte aí. Quantos? 6. Se você pegar os filhos dos filhos, ou seja, os filhos e os netos, dá mais ou menos aí 13. Agora vá lá para o versículo 18. Aliás, 16. Capítulo 25. Voltemos para o 25. Agora vá para o versículo 16 do 25. Diz o que aí? Os filhos de Ismael. E que tem quantos chefes de família aí? Quantas cabeças? 12. Quantos cabeças eram de Israel? 12. Né? E a gente viu que na verdade eram 13. Né? O que eu quero mostrar para vocês? Que Abraão, a promessa de Deus está sendo cumprida. Que Abraão está sendo pai de muitas nações. Não só a nação em Ismael, não só a nação em Isaac, mas outras nações que virão daí. Cada um desses filhos aí que ele tem com Quetura, ou Quetura, se constitui uma nação. Por exemplo, daí, quem é que a gente mais conhece? Midian. Me digam episódios aí que aconteceram em Midian, com os midianitas.
Alguém lembra? Quando José foi vendido, ele foi vendido para quem? Ismaelitas e midianitas. O que mais a gente lembra aí com midianitas? Tá ali? Tá. Quando Moisés ele foge do Egito, ele vai para onde? Para Midian. Casa com quem? Zípora, que era o quê? Midianita. Quando Gideão guerreia lá com quem? Com os midianitas. Deus está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão de que ele seria de fato pai de muitas nações. E de fato ele foi. Porque de Abraão sai várias nações. Quétura, Agar e provavelmente mais. Agar e Quétura são as únicas que são mencionadas com quem ele teve filhos. Mas é provável que ele teve outras concubinas. Até porque ele tinha muitos. Também, né? Tinha muitos escravos. Tinha muitos escravos. Então é provável que ele tivesse. E aqui, eu acho que é um erro de tradução, tá? Quando diz assim. Não, talvez não seja um erro de tradução. É a maneira como a gente entende, né? Versículo 1 aí do capítulo 25. Ele fala que ele tomou por mulher. Aí qual é a impressão que a gente tem? Que ele casou. E não necessariamente é isso. Ele pode tomar ela por mulher. Ou seja, ter filhos. Não necessariamente ele ter casado. O fato de, no versículo, olha só, no versículo 6, ele dizerem assim, ó, deu presentes aos filhos de suas concubinas, mostra que ela não era esposa, e sim concubina. Mas abre em 1 Crônicas aí. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32. Olha o que é que o cronista, como é que o cronista vai chamar Quétura? Vai chamar ela de quê? Concubina. Então, ela não era esposa. E é muito provável que esse relato aqui dos filhos de Abraão com ela era ainda enquanto Sara estava viva. Por quê? Porque se ela não tivesse viva, talvez a concubina tomaria o lugar de esposa. O simples fato dela ser chamada de concubina é muito provável que Sara ainda tivesse viva. Dessa vez não, ele que foi gaiado. E por que eu estou dizendo que é provável? Porque, você lembra quando Abraão manda buscar uma mulher para Isaac? Ele já é o quê? Idoso. E aí, ele ainda vive aproximadamente 35 anos depois que Isaac casa. Porque, vamos lá, presta atenção. Isaac, quando nasce, Abraão tem quantos anos? 100. Correto? Agora leia aí o versículo 19. Aliás, 20. Do 25, capítulo 25, leia o versículo 20. Não, lá em Gênesis. Primeira Crônicas 1:32. O que diz aí? Isaac tinha quanto? 40 anos quando casou. Certo? E agora, olhe o versículo 7. Abraão tinha 175 anos quando morreu. Então, se quando Isaac casa com 40 anos, Abraão tinha 100 e
140. Ele nasceu quando ele tinha 100. E aí ele morre com 175, ou seja, ele morre 35 anos depois que Isaac casa. Vocês estão entendendo, né? Matemática básica. Só que aí, esses 35 anos, foi só ladeira abaixo, meu. Porque ele já estava velho, idoso, quando mandou buscar uma mulher para Isaac. 35 anos depois. Quando Isaac nasceu, né? Mas aí, 40 anos depois, aí 35. Ele não foi nesse período que ele teve esses filhos. Provavelmente ele teve ainda quando Sara ainda estava, né, ainda tinha esse vigor, né, para ter filho. Quer dizer, não sei se ele tinha tanto vigor assim, né, mas pelo menos ainda conseguia ter. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Deu para entender, né? Então, voltando à questão aqui. Deus está cumprindo as promessas que ele fez para Abraão, fazendo dele pai de nações, seja sobre os filhos de Quetura, seja sobre Isaac, seja sobre Ismael. Ele se torna pai de muitas nações. Diga-se de passagem que algumas dessas nações, elas acabaram indo, né? Como é que eu posso dizer? Indo de encontro, né? À própria nação de Israel. Porque os descendentes de Ismael, até hoje, brigam com os descendentes de Isaac. E essas nações aqui, dos filhos de Quetura, também, como a gente viu aqui, os midianitas, também lutaram contra os israelitas. Mas o fato é que Deus cumpriu a promessa que ele fez. Você será pai de nações. Exatamente. Se fosse as Nações Unidas, era a mesma desgraça, porque a ONU aí não presta para nada. Eu sei. Eu sei. Exatamente. Até porque alguns, por exemplo, Ismael não foi Deus quem mandou ele ter. Então, tipo assim, você vai ter, mas se vire aí para sofra as consequências. Para Ismael, ele foi assim, o menos, como é que eu posso dizer? Benevolente. Em termos, o quê? Materiais. Mas é como a gente falou aqui. De tudo que ele podia dar para Ismael, ele deu a melhor coisa que ele podia dar. O que foi? Hã? Não. O conhecimento sobre Deus. Porque na hora que o bicho pegou, que a coisa apertou, quem orou a Deus? O menino. Então, dar o melhor para o filho não necessariamente é financeiro. Na verdade, dar o melhor para o filho nem é financeiro. Quantas famílias a gente conhece que os pais são riquíssimos e depois que morrem os filhos ficam brigando pela herança? Então, dar dinheiro não necessariamente, aliás, nem é a melhor coisa. Né? Mas Abraão, com os filhos de Quetura aqui, ele ainda deu alguma coisa. Porém, a herança dele foi para Isaac. Porque Isaac era quem ia levar a descendência. Mas aí não dá nem para dizer isso propriamente. Porque, por exemplo, Ismael pode ter ensinado os filhos dele também. Mas isso não garante que os filhos iam continuar. E aí você também, a gente não pode jogar a culpa em Ismael do que os descendentes dele se tornaram. Não dá para jogar. Assim, não dá nem para dizer se Ismael se perdeu ou não. O que a gente pode dizer é que os descendentes deles não guardaram. Isso a gente pode afirmar com certeza. Né?
Sei que alguém ia falar ali, era o Alisson falando. Muito bem, meus irmãos. Então, só para uma aplicação aqui para a gente, né? E eu tenho falado muito isso durante esses estudos de Gênesis. Que Deus, ele cumpre as promessas que ele faz. Não tenho falado muito isso? E isso é uma coisa que deveria confortar o nosso coração. Porque se Deus cumpre as promessas, qual foi a promessa que Deus fez para nós? Vida eterna, né? Salvação, perdão dos nossos pecados, cuidado. E se Deus prometeu tudo isso, e Ele cumpre as promessas dele, então nós estamos garantidos. Hã? Sim. Se vivermos em obediência, obviamente. Mas até nisso, Deus é quem providencia a nossa obediência. Dependesse da gente, você sabe, olhe para você. Se depender só de você, se obedecer a Deus, é fundamental. Exatamente. Então Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu com Abraão e ele cumpre também com cada um de nós. Amém? Continuando aqui, versículo 7. O tempo de vida de Abraão foi 175 anos. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso, com muitos dias, e foi reunido a seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela. Que caverna é essa? Aquela que ele comprou para quê? Para enterrar Sara, filho de Zoar, o heteu, que ficava próximo a Mamre. O campo que Abraão havia comprado dos heteus, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Laai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, e Agar, a egípcia serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Missá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e os seus nomes dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo suas tribos. O tempo de vida de Ismael foi 137 anos. Então ele expirou e ao morrer foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sur, em frente do Egito, como quem vai na direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. Muito bem. Você prestou atenção numa coisa aqui? Sim. Os dois primeiros, exatamente. Ismael e Isaac. Se encontraram. Você percebeu que a gente começou lendo com a morte de Abraão e terminou lendo com a morte de Ismael? Você percebeu isso? Tem uma coisa em comum nessas duas mortes. Olhe para os textos e me diga qual é. Versículo 8 e versículo 17. Hã? Eles foram unidos aos seus antepassados. Agora me diga uma coisa. Geralmente, vamos supor aqui, vamos pensar, tá? Uma família ela tem um jazigo. Aí muitas pessoas morreram e foram enterradas ali naquele jazigo. E aí quando a pessoa morre, ela vai se reunir aos seus antepassados que já foram enterrados ali. Essa seria a lógica. Só que Abraão foi enterrado aonde? Quem tinha sido enterrado lá? E quem mais? Só. Então que história é essa que ele se reuniu aos seus antepassados?
Mas a ideia é realmente essa. Os antepassados, né? Porque na verdade o versículo vai dizer que ele se reuniu ao seu povo. E quem é o povo de Abraão? Se a gente pensar, Abraão é o início do povo de Israel. Então, com que povo foi que ele se reuniu? Com todos aqueles que antes dele já eram povo. Porque o que caracteriza alguém ser ou não povo de Deus é o quê? É obedecer ao que Deus determina. E a obediência a Deus começou em Abraão? Não. Me diga alguém antes de Abraão que obedeceu. Noé. Quem mais? Enoque. Sete. Abel. E tantos outros que andaram com Deus, fizeram a vontade de Deus e obedeceram a Deus. Então Abraão, quando morre, ele se reúne a esse povo. Mas também Ismael. Talvez. Sim. Provavelmente tinha, né? É tanto que quando Abraão morre, ele vem, né? Para enterrar. Aqui eles já não estavam morando mais tão longe do Egito. Isso. Já não estavam morando mais tão longe do Egito. Era quase como uma fronteira ali entre Canaã e Egito. Então eles moravam próximos. Até porque naquela época, daqui pro, sei lá, pro Maranguape não seria próximo, né? Que teria que ser como? Ano, né? Pois é. Mas isso aqui, meus irmãos, nos ensina uma coisa muito legal. Que quando a gente morrer, nós vamos nos unir com o nosso povo. A todos aqueles que antes de nós viveram com Deus, andaram com Deus, obedeceram a Deus. E isso é algo maravilhoso. Porque talvez você tenha pessoas que morreram, né, na fé da sua família, um amigo, um irmão querido, e que quando a gente partir, nós iremos nos reunir com esses irmãos. Então, nós também iremos nos reunir com o nosso povo. E o nosso povo é todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam com Deus, que obedecem a Deus. Você lembra quando alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. E o que ele respondeu? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade. Esse é povo de Deus. E quando a gente morrer, nós iremos nos reunir com o nosso povo. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padá-Arã, e irmã de Labão. Irmã de Labão, arameu. 21. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. 2 coisas eu queria destacar aqui. A primeira
é justamente a oração de Isaac. E qual foi a oração de Isaac? Para que ele fosse pai. E por que ele está orando? E eu acho muito legal que o texto diz que ele orou com insistência. E por que ele está insistindo nisso aqui? Porque ele sabia que ser pai era importante, porque ia manter a linhagem, ia manter a promessa de Deus. Mas a mulher era estéril. Então ele continua orando. Isso a gente consegue perceber que filhos são heranças, são bênçãos, são importantes. E eu estou enfatizando isso porque a gente está vivendo um momento, né, que as pessoas não querem mais ter filhos. Pessoas que podem ter, são saudáveis, mas não querem. Simplesmente decidem não ter. E filhos são herança do Senhor. São bênção do Senhor. E por isso Isaac está orando incessantemente. Mas a segunda coisa que eu queria destacar é o seguinte. É justamente o motivo pelo qual ele está orando. A razão que fez Isaac orar. E a razão que fez Isaac orar era porque Sara era estéril. Você já se perguntou por que tantas mulheres do povo de Deus eram estéreis? Né? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, a mãe de Sansão. Você já parou para pensar nisso? Por que essas mulheres eram estéreis? Quando a gente estudou aqui que o Antigo Testamento aponta para Jesus, foi pregado aqui sobre a sentença da serpente. Você procurar lá no canal da igreja, você vai encontrar. É só botar a sentença da serpente. E você lembra o que Deus falou em Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e o seu descendente, né? Tu lhe picará o calcanhar e ele vai esmagar a tua cabeça. O que você acha que Satanás entendeu? Porque ele entendeu. Ele está tentando evitar que o descendente nasça. Então, toda mulher do povo de Deus que possivelmente pudesse ser o descendente, encerra o ventre. Hã? Com toda certeza. Sim. É só olhar. Você lembra quando Daniel orou? O que foi que Gabriel disse para ele? Gabriel disse assim, olha, na mesma hora que tu orou, eu vim te dar o recado. Mas Satanás me impediu. E a gente teve que... Aí eu tive que chamar Miguel, para Miguel dar conta dele, para eu poder descer. Chamar aqui meu irmão mais velho, né? Mas o fato é o seguinte, e é justamente isso que foi necessário que Isaac orasse. Porque por mais que Satanás tivesse tocado ali, a última palavra é do Senhor. É Ele que determina. É Ele que diz quem vai ser e quem não vai. Isaac estava orando incessantemente, mas Deus já havia determinado que Rebeca ia ser mãe. Porque afinal de contas o descendente ia vir de quem? De Isaac. Exatamente. Do mesmo jeito que Sara era.
E a gente vai ver, não hoje, né? Ia ser hoje, mas não vai ser hoje, vai ser só semana que vem. Que essa relação de Deus falar com Isaac, ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia com Abraão. Vai fazer as mesmas promessas para Isaac que ele fez para Abraão. E é engraçado que cada patriarca, Deus fala a mesma coisa. Ele fala para Abraão, ele fala para Isaac e ele fala para Jacó. Que eles iriam ter muitos descendentes. Fala a mesma coisa para todos os três. Mas ele tem que dar a promessa para o patriarca da vez. Que agora é Isaac. Porque Abraão, né, até que fim, já foi. Se reuniu com o seu povo. Mas o meu ponto aqui é esse. É que Deus é quem dá a última palavra. Satanás pode querer atrapalhar os planos de Deus, mas ele não consegue frustrar os planos de Deus. É como a própria palavra diz: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Esse era o plano de Deus. E mesmo que Satanás tivesse aí tentado interferir, Deus sempre faz. Eu acho mais engraçado, né, a gente está falando disso, né, das mulheres do povo de Deus que eram estéreis, e a mulher que de fato traz o Messias não era estéril. Ele não encerrou, porque ele achou que ia ser quem? Isabel, a pobre Isabel, que pagou o pato, né? Que nem era ela, era Maria. Mas ele confundiu. Porque ele não sabia, ele não tinha como saber. Mas olha, se for uma coisa de lógica, faz todo sentido ser Isabel. Porque era mulher de Zacarias, que era o quê? Sacerdote. Né? Era idosa, igual quem? Sara. Fazia todo sentido ser Isabel. Só que aí Deus... Não é ela, vacilou. Hã? Como assim tem a ver? A interferência do inimigo, ela sempre existe de maneira influenciativa, né? Influenciadora. Mas o fato deles brigarem é culpa deles. É porque Jacó era enganador. É porque, é o que a gente vai ver agora, Esaú, ele desprezou a primogenitura. Ele, ó, nem aí para isso. Hã? Sim, é. Sim. E por que será que Deus disse que o mais novo ia ser como é que ele diz aqui? O mais velho servirá ao mais novo. Por que ele está dizendo isso? Será que é porque ele conhece Esaú? É. Não é, mas é isso mesmo. E por que Deus fez isso? Porque ele já conhecia. Ele sabia quem era Jacó, ele sabia quem era Esaú. Ele sabia a maneira como Esaú ia lidar com essa questão da descendência, da primogenitura, ele sabia. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver algumas semelhanças aqui. Vamos ler aqui, 24, versículo 24. Cumpridos os dias de ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro saiu, era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar, por isso foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se período caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Eu não gosto dessa tradução aqui, não. Como é que está na tradução de vocês aí o versículo 27?
sobre Jacó. Disse que ele era o quê? Pronto, essa tradução é a melhor. Hã? Homem pacato, mas não é boa essa tradução. Cuidava de quê? De rebanho. E Esaú, além de caçador, ele era o que mais? Homem do campo, percorre os campos, né? Vocês estão vendo alguma semelhança aí? Dois irmãos, Caim e Abel. Mesma coisa. A diferença é que aí, né, o Esaú não vai matar Jacó. Por que não? Porque ele foge, meu amigo. Ele dá lavando, né? Senão tinha morrido. Ia ser a mesma coisa. Tudo por causa dos dois. Isaac e Rebeca. Por quê? Porque havia uma preferência de filhos. Isaac amava Esaú. Rebeca amava Jacó. Pegou ele pela boca, né? Mas o fato aqui é que Rebeca, ela amava Jacó pelo que Deus havia falado para ela. Parece-me que não. Estão vendo a semelhança? Adão, Eva, Caim e Abel, né? Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó. Muito semelhante aqui. Ou seja, as coisas estão se repetindo. Versículo 28. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer esse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu, bebeu. Levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus. Vá para lá, por favor. Hebreus 12, versículo 16 e 17. E aí depois que a gente lê, a gente volta para Gênesis. Eu quero que você olhe aí como é que o autor aos Hebreus está nomeando o que Esaú fez. Hebreus 12, 16 e 17. Alguém lê aí? O que ele está chamando aí o que a Esaú fez? Imoral e profano. Volte para Gênesis. E aí ele diz que quando ele quis, né, recuperar, não deu mais. Apesar de que ele aqui está fazendo uma promessa da boca para fora. Porque ele não queria vender o direito de primogenitura. Ele tratou o direito de primogenitura como se não fosse nada. E ainda fez uma promessa falsa. Porque lá quando o Isaac está para morrer, ele vai para onde? Para receber a bênção. Só que aí Rebeca dá um jeito de Jacó receber no lugar dele. E quando ele chega e ele sabe que Isaac já abençoou Jacó, ele fica irado e vai tentar matar o Jacó. Não. A descendência não pode ser dupla, é una. Não dá. Tem que seguir uma linhagem, e somente.
Não, mas a bênção da primogenitura aqui, nesse caso, não tem a ver só com herança física. Tem a ver com linhagem. E é isso que ele está desprezando. Então, Deus, essa questão da primogenitura, ele é algo sagrado. É por isso que o autor aos Hebreus chama de profano o que Esaú fez. Porque a primogenitura é sagrada. E ele troca aquilo que é sagrado pela satisfação momentânea de uma comida. Ele diz: olha, eu estou para morrer de fome, o que é que eu vou ganhar, né? O que me interessa, essa primogenitura. Mas às vezes a gente age assim. Porque Deus deu para a gente algo sagrado, que é o quê? A salvação e a vida eterna. E nós, às vezes, trocamos por coisas supérfluas, por coisas momentâneas, de prazeres instantâneos e terrenos, da mesma maneira que Esaú fez. A gente não é muito diferente. É muito diferente. Ele troca aquilo que é eterno, porque essa bênção da primogenitura, para Esaú, significaria que ele seria, né, estaria na linhagem eterna do povo, porque dele viria Cristo. E ele troca isso por um prato de comida. Troca o eterno pelo terreno. Estou morrendo de fome. Essa foi. E aí ele troca aquilo que é sagrado por aquilo que é passageiro. Quantas pessoas não fazem isso, né? Troca o relacionamento com Deus, as promessas de Deus, por algo prazeroso do momento ali. O que a gente vai ver na próxima semana. Vocês lembram quando a gente falou, né? Quando Labão, ele viu os ouros, né? Os braceletes, né? Como é que eles chamam? Os pendentes, né? No nariz dela e tudo mais. Ele cresce os olhos e corre, né? E aí ele vai lá e articula. E a gente vai ver que quando Jacó vai para lá, eles ficam naquele negócio de um tentando enganar o outro. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 26 que é de família. Porque é exatamente o que Rebeca vai fazer. É de família. E a gente vai ver também. Aliás, a gente vai ver isso não é nem no capítulo 26, é no 27, isso que eu falei anteriormente. No 26, a gente vai ver que a Stephanie falou de herdade de Abraão, me lembrei. Que Isaac tenta fazer com Rebeca o que Abraão fez com Sara. Que era o quê? Ela é minha irmã. E sabe o que é pior? Ele faz isso com o mesmo rei, o Abimeleque. Coitado, mano. Mas o ponto é que a gente não troque aquilo que Deus tem nos dado por coisas terrenas e passageiras. Deus tem nos dado a salvação, perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Que a gente trate isso com o devido respeito. Que a gente não despreze aquilo que Deus dá tanta importância, aquilo que é tão sagrado para Deus, que a gente não despreze como Esaú desprezou a primogenitura. Que a gente trate a salvação como ela realmente merece, com o devido valor, com o devido respeito, com o sagrado e o santificado que de fato é a salvação.
de fato que a gente não troque por um prato de lentilhas, né, um guisado. Muito bem, o que a gente aprendeu hoje? Bota aí. Eu acho que são 4 coisas, se não me falha a memória. Primeiro, Deus sempre cumpre as suas promessas. Você crê nisso? Deus sempre vai cumprir, porque Ele sempre cumpriu as suas promessas. 2, nós iremos nos reunir com o nosso povo, que são todos aqueles que andaram com Deus, viveram com Deus e lhe foram obedientes e fiéis. Um dia chegará a hora que nós iremos reunir com o nosso povo. 3, é Deus quem dá a última palavra em Satanás, ele pode até tentar meter o bedelho dele lá onde ele não é chamado, mas é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem determina o último caso. Exatamente. E 4, não menospreze a herança de Deus. Não troque as promessas eternas de Deus por algo terreno e momentâneo. A nossa salvação, a nossa vida em Cristo é eterna. E qualquer outra coisa que a gente possa viver aqui fora de Cristo vai passar. Como a própria palavra diz, o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E hoje foi rápido. Eu acho, né? Não sei que vocês queiram continuar aqui no capítulo 26, ainda é cedo. Vamos orar. Amado e bendito Deus, louvado Senhor seja teu nome. Eu te agradeço por cada lição que nós aprendemos hoje. Por cada palavra do Senhor que vem de encontro ao nosso coração. Oh Deus, nos edifica pela tua palavra. Nos faz sempre lembrar das tuas promessas, do quão sagrado é as tuas promessas para nós, de que o Senhor é quem dá a última palavra e que um dia, Deus, nós iremos nos reunir com o nosso povo. Que tudo isso seja vivo em nosso coração e tudo isso traga para nós ânimo novo, edificação, fortalecimento da nossa fé. Nos abençoa pela tua palavra. Nos fortalece e nos transforma pela palavra do Senhor. É tudo isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Leva-nos em paz, protegidos, edificados pela palavra do Senhor, cheios do teu Espírito Santo e nos protege, ó Deus, para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós ao voltarmos para as nossas casas. É isso que nós rogamos, te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.